Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Pôr do Sol, de Osamu Dazai. É um livro da editora Civilização Brasileira. Um livro simples, sem orelha, de pouquíssimas páginas, são 108 páginas. É um livro que infelizmente está esgotado, então o preço dele nos sebos está um pouco elevado, inclusive está elevado pela quantidade de páginas, pelo tipo de edição, uma edição bem simples. Mas enfim, um livro bastante interessante, um livro que eu gosto muito. Essa edição aqui é da década de 70, tá? Uma edição assim que não é exatamente nova, mas é um livro que vale a pena ler. O Pôr do Sol aqui tem uma referência a um período da história japonesa também, porque o pôr do sol ou o sol poente, ele faz um contraste com uma bandeira muito característica do Japão até a Segunda Guerra Mundial, que é a bandeira do sol nascente, que tem um significado muito importante para a história japonesa. Inclusive um significado que envolve um delírio de grandeza imperial que resultou numa catástrofe muito grande. Então o autor faz um pouco de um jogo com isso. Ele entende, ele vê esse declínio. Esse livro foi concluído logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, poucos anos depois. Então, o próprio Japão entrava, na visão do autor, num período de declínio, num sol poente, num pôr do sol, num crepúsculo do Japão, que no aspecto econômico e no aspecto material, no aspecto cultural, inclusive, isso não se revelou uma verdade. O Japão entrou num declínio militar, imperial, sim, mas por outro lado, o Japão acabou crescendo muito em outros termos, considerando outros termos, em qualidade de vida, pelo menos em qualidade material de vida, o que a gente pode medir é isso. Então não foi assim um declínio do Japão, mas o autor entendeu isso dessa maneira no momento em que ele escreveu, porque ele vivenciou esse período da ascensão e do delírio imperial japonês, bastante brutal, expansionista, né? Esse sol nascente, e experimentou o outro lado também, que foi a perda, a derrota na Segunda Guerra Mundial, e esse crepúsculo, esse declínio que se anunciava para o Japão a partir daí, principalmente em termos militares, em termos imperiais. O autor ele tem um niilismo muito profundo, ele tem uma influência ocidental muito grande, o Japão tem uma influência ocidental muito grande, inegável, apesar da riquíssima tradição, da riquíssima história japonesa, o Japão tem uma influência ocidental espontânea desde o século XIX, pelo menos espontânea para alguns, espontânea para alguns no sentido de uma modificação profunda do Japão para ele enfrentar as ameaças que se apresentavam para ele nesse período. O Japão observou a ameaça para ele nesse momento das forças ocidentais e ele entendeu que para ele enfrentar essas ameaças ele teria que se transformar, teria que se modificar a sua maneira de produzir, modificar a sua organização social, modificar uma série de coisas para fazer frente a essas ameaças que apareciam. E ele fez isso com muito sucesso e, como eu disse para vocês, de forma espontânea. Só que isso teve um custo muito grande. Isso teve um custo muito grande para grande parcela da população japonesa. Setores japoneses nunca viram e nunca aceitaram plenamente isso. Parcelas minoritárias. Mas isso gerou uma sensação, um incômodo no Japão para algumas pessoas. Então, assim, essa influência ocidental está ligado a algumas ambiguidades no sentimento japonês, já de um período bem anterior à Segunda Guerra Mundial. Depois da derrota japonesa, das brutais explosões nas cidades japonesas, das duas armas nucleares, inclusive das duas armas atômicas, essa sensação, esse sentimento, ele se acentuou, principalmente entre alguns japoneses. Embora o Japão tenha experimentado a partir daí um progresso
gigantesco, né? Mas essa sensação, essa dor, esse sentimento, ela influenciou alguns japoneses, né? Ela abalou alguns japoneses, ela mexeu com a alma dos japoneses. É como aqui um pacto de Fausto, em que você obtém grandes ganhos, mas você vende a sua alma, mesmo que no final você acabe por não perdê-la por completo, mas pedaços dela vão embora. E o preço da vida é esse. Você tem ganhos e perdas ao longo da vida. E isso mexeu muito com alguns japoneses especificamente. Não vou dizer que sejam todos. E isso se refletiu muito na vida desse autor, isso se refletiu muito nessa obra. Tá? Essa obra, para mim, a todo momento ela está fazendo uma referência a isso. Tá? Então, voltando à questão, um sol poente, o pôr do sol, em contraposição ao sol nascente que o Japão tinha acabado de perder, ou um momento pelo qual ele tinha acabado de passar. Aqui nós temos quatro personagens vivendo o seu crepúsculo, vivendo o seu pôr do sol. Há um niilismo muito profundo nesses personagens, um niilismo muito profundo. O autor tinha esse niilismo profundo, flertou com o suicídio várias vezes e acabou por se suicidar razoavelmente, bem novo ainda. Tá? Então, assim, o autor tem uma história bastante trágica, de muita agonia, de muita angústia. Ele tinha um sentimento de culpa muito profundo. Ele tinha um sentimento de culpa que vinha do fato dele existir. A existência trazia a ele esse sentimento de culpa. Ele atribuía isso à condição social em que ele nasceu, muito privilegiada, ao fato de ter muitas posses. Era uma das maneiras dele apontar a causa da sua culpa, e buscava, inclusive, uma resposta revolucionária para isso. Mas, na verdade, a existência causava a ele uma dor muito profunda, uma dor muito grande, que ele elabora isso aqui na vida desses personagens. São personagens marcados pelo vício, pela decadência, pela assim, incapacidade de se ajustar ao mundo, às coisas que estão acontecendo. Nós temos uma família, uma mãe e um casal de filhos. O filho é um viciado que pega dinheiro da mãe, pega dinheiro da casa, pega dinheiro da família. E ele sente muita culpa por isso também. Há algo de muito trágico na vida desse personagem, desse filho. Uma mãe que está doente, o declínio dela acontece durante toda a obra, o declínio ao lado, convivendo com essa doença. A filha, que é a personagem mais importante da história, ela se entrega a um amor por um homem mais velho, um homem completamente consumido pelo vício no álcool, um homem que se destrói fisicamente por esse vício, mas ela entrega a vida dela completamente a esse homem, esperando ter um filho dele. E aqui há análises que dizem que a entrega dessa personagem por esse amor com pouquíssimas esperanças, é de um niilismo profundo e que é comparado a um suicídio. Tá? Mas é a única personagem que acaba trazendo algo de produtivo, que ela acaba por ter esse filho. Então, assim, algo de bom resulta disso. Embora dentro de uma perspectiva niilista, ter um filho necessariamente não é algo bom. Isso estou dizendo dentro de uma perspectiva niilista do mundo. Tá? Não seria algo exatamente positivo. Talvez até o autor tenha tentado passar essa mensagem aqui, mas isso a gente não tem como saber. Enfim, o autor mostra esse Japão, mostra esses personagens, mostra essa dor. Ele faz muitas referências à cultura ocidental, porque ele se formou em letras ocidentais, principalmente literatura francesa. Então, ele tem uma influência muito grande
da cultura ocidental, mas ao mesmo tempo ele vai cruzando essas referências com a tradição japonesa, com obras japonesas, com a cultura japonesa, que é muito forte e muito interessante. Né? Bem, enfim, é uma obra interessante. Eu gosto desse autor, eu gosto desse niilismo de mostrar, desse aspecto niilista de mostrar os perdedores da sociedade, as pessoas afundadas em dívidas, afundadas em vícios, desesperadas. Não há glamour aqui, não há glamour, só há desespero. É como se fosse assim, pegar a história da humanidade num aspecto mais pessimista e fizesse uma história concisa desse desespero de estar vivo. A obra é muito isso. É uma obra curta. Me chama a atenção que ele consegue transmitir isso em poucas páginas. As pessoas assombradas pela vergonha, assombradas pelo vício, assombradas pela dívida, a dívida como uma doença. Todas essas questões, o vício, a dívida, normalmente eles são sintomas de outros problemas mais profundos. E aí a vergonha, a incapacidade de falar claramente sobre isso. Né? O autor, ele tinha uma visão revolucionária, mas ele acreditava que a verdadeira revolução estava nos libertinos. Talvez haja até um pouco de Sade aqui. Os libertinos, os transgressores, aqueles que violam a moral, as convenções, são os verdadeiros revolucionários. O autor acreditava um pouco nisso. E talvez aqui a gente tenha um retrato pequeno, um pequeno retrato dos revolucionários sem esperança, sem perspectivas de vitória. Por isso, esse niilismo é ainda mais profundo nesse autor. Bem, enfim, é uma obra que eu acho que vale a pena ler. Eu gosto muito dessa obra, Então, assim, eu recomendo até por isso, pela questão do gosto. E espero que se vocês tiverem a oportunidade, vocês possam ler, porque vale a pena. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.